Para quem tinha medo e ansiedade, hein, de entrevista. Eu tinha muito, assim, eu dependendo da entrevista, eu tinha remedinho, assim, minha esposa é psicóloga, essas coisas a gente tem sempre, assim, eu chegava, tomava um remédio, alguma coisa, eu sempre tinha época que eu tinha que eu ia fazer, eu tinha que tomar remédio antes de fazer a entrevista. Caramba, hoje em dia você ainda continua tomando remédio? Não só como o módulo 6 já foi o melhor remédio de todos. Sim. Eu consegui minha primeira entrevista com a nota de SSI 17. E quantas propostas, de fato, assim, tipo, de você ter passado em todos os processos seletivos? Pelo menos 6. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Vini? Opa, tudo bom, Rick? Tudo bem, cara. Vini, você conseguiu emprego em menos de 51 dias usando o método PRH? Sim, consegui em 14 dias. Eita, que coisa boa! E vem cá, foram quantas propostas ao todo? Até o momento, né? Até o momento, 22. 22 propostas? Sim, eu tava contando, foram 22. Propostas de entrevista, no caso. Sim. De participar do processo. Que legal. 22. Caramba, cara. E quantas propostas, de fato, assim, tipo, de você ter passado em todos os processos seletivos? De eu ter passado em todos, eu tava olhando, eu acho que tem 3, pelo menos 6. Dedicado especialista vezes 6. Caramba, olha, a Leve até ficou feliz aqui, ó. Tá querendo participar também da gravação. Para, Leve. Ô, Vini, e vem cá, sua área é qual? Só para deixar claro. Eu sou da área de controladoria e planejamento financeiro. Da parte financeira, que massa, que massa. Hoje, uma pessoa que trabalha na área da controladoria, o que ela faz normalmente? Assim, a controladoria ela é bem abrangente, dependendo do sentido, mas hoje você mexe muito com indicadores de desempenho para você saber como a empresa está ou não, fazer alguma coisa, como é que está um faturamento, alguma coisa. Você mexe muito com orçamentação, olhar, analisar, ver como é que a empresa está ao longo do dia. Muito você faz esse esqueleto estratégico de como a empresa vai ficar estrategicamente ao longo do ano ou ao longo dos anos. Que massa, cara, que massa. E vem cá, assim, antes de me conhecer, você já estava tentando conseguir emprego há quanto tempo, mais ou menos? Eu estava tentando conseguir emprego há mais ou menos 2 meses. Eu tinha sido desligado em novembro, eu tinha ficado de novembro até janeiro procurando. Eu tinha sido chamado só para uma entrevista, que acabou que não deu, assim. Aí eu comecei a procurar, assim, aquela questão, você está com um pouco mais de orçamento por causa disso, você começa a procurar um curso disso, porque eu nunca tinha sido bom de LinkedIn ou de currículo, essas coisas, meu currículo era particularmente horrível, ou coisas assim, não, procurar um curso profissionalizante de alguma coisa, eu comecei a olhar, aí eu fui me inscrever nos cursos que eu não deveria, fui uma das pessoas que foi pego naquela coisa mágica do SSI. Mentira que você acreditou no SSI do LinkedIn. Cara. Fiz aquela porcaria toda, horrível. Não você postava? Eu não cheguei a postar, eu estava começando, por a minha sorte, que eu estava começando a fazer, tinha feito todas as mudanças que o curso pedia, tinha muito aquela coisa de palavra-chave. Eu lembro que nas lives grátis você olhou, a minha descrição estava com uns 10 negócios, palavra-chave, eu estava começando a mexer, porque o meu LinkedIn, ele praticamente ele não existia. Assim, ele existia, mas eu nunca tinha alterado. Então, até certas configurações básicas eu nunca tinha feito. Aí eu não tinha colocado estado, coisa de preferência, nada. Caramba. Aí estava lá. Aí eu tinha acabado de fazer, acho que uns 10, 12 dias depois, eu acho que foi pelos os stories no YouTube, apareceu uma coisa de tipo... acho que foi falando sobre currículo, que eu estava começando a fazer o currículo por esse curso, eu não estava gostando, estava achando estranho, aí apareceu um story seu falando do story curto, uma coisa objetiva, até mostrando para fazer pelo próprio celular. Aí eu falei, eu achei interessante, eu comecei a procurar, vi que tinha live, aí eu comecei a assistir. Caramba, cara, que massa. E vem cá, então você participou do nosso curso gratuito do Emprego 51 Dias, que a gente faz, né, as 3 aulas, às vezes a live de aquecimento também. Você lembra o que você achou do nosso curso, só do curso gratuito? Eu já gostei, como eu comecei a fazer as mudanças, assim, a minha primeira
chamada para entrevista veio das alterações que já tinha feito no curso gratuito. Eu fui, e eu já fui chamado eu fui chamado por um recrutador no LinkedIn. Caramba, cara. Tinha sido uma coisa que eu nem tinha me inscrito. Ela foi e tal. Tanto que ao longo do processo ela falou: deixa eu te passar o link e tal, para você se inscrever no processo, porque ela me chamou pelo LinkedIn diretamente. Ela achou meu perfil, gostou e me chamou. E vem cá, no gratuito mesmo, você já decidiu largar o método antigo que você tinha pago? Tipo assim, falar, vou esquecer, mesmo eu já tendo investido nesse cara aqui, vou deixar pra lá, vou focar no conteúdo do Rick. Foi isso que você fez? Sim, até que eu tava olhando, eu tinha feito as alterações, mas tinha sido poucos dias, eu não tinha visto diferença, e nesse eu tava vendo, a gente tava tendo interação, tinha interação do chat, e eu conseguia ver uma coisa palpável e entender uma lógica, que aquilo fazia sentido, outro parecia muito robótico. Tanto que você não tinha interação com o curso, falava, não respondia. Sim. Aí eu Caramba. comecei a ver e gostei. E falava um pouco sobre cuspir palavras-chave, então, no perfil. Sim, sim. Hoje você vê a diferença do seu perfil que não tá cuspindo palavras-chave? Você entende o racional? Sim, sim, eu entendo totalmente. Eu vejo, assim, eu particularmente eu gostei, virei um arauto, eu gosto de ficar assistindo, eu estou assistindo até do próximo curso, fico lá enquanto ainda não. No meu trabalho não começou oficialmente, está nos últimos dias, eu fico lá na live. Às vezes eu adiciono uma pessoa, eu até converso com o Renato, que é da turma. Cara, virou meu. Eu entro no perfil, eu salvo, eu falo, isso está errado, isso está errado, isso está errado. Assim, virou costume de ficar olhando assim, e você entende a lógica de tudo, como você se porta, como você fala, como você escreve. Quem aprende não depende, né, Vini? Você pode até ensinar, pode até dar feedback para a galera, é bonito demais. E você já tinha investido em outro curso, e mesmo assim, você investiu no PRH. Você teve algum receio de investir no PRH e o PRH não funcionar para você? Assim, eu tava tendo, eu tinha certa confiança, mas eu já tava um pouco naquela questão, assim, de você, tá desempregado, tipo, pagar aluguel, essas coisas assim. Aí a gente falou, você conversou sobre a questão do parcelamento inteligente para você mudar a visão disso, assim, aí foi o que me mudou, até porque no momento eu tava sem cartão nenhum, não sei o que eu tinha no limite era um limite menor, assim, aí eu fui, testei, eu falei, eu precisava ter mais um desempenho em alguma coisa no curso que estava faltando, tipo, já ter pelo grátis, eu já ter conseguido uma chamada foi um ponto de virada. Eu falei, não, eu vou arriscar, vai. Já tinha gastado com tanta besteira na minha vida, um investimento valia. Ai, ai. E vem cá, o investimento da parcela do PRH, não vamos pensar no valor chegando, não. O da parcela, com o salário que você vai ganhar, dá para pagar a parcela do PRH? Sim. Porque às vezes a gente fica pensando no valor cheio, né? Tipo, ai meu Deus, o valor cheio do curso e tal, não vou conseguir. Mas se a gente parar para pensar que é um investimento, que é um investimento que em 14 dias você pode receber uma proposta de emprego, como foi o seu caso, é um investimento que se paga rápido, né? Hoje você se arrepende de ter feito esse investimento? Não. Assim, e baseado nas coisas assim, tipo, apareceram entrevistas para mim que eu jamais pensaria de outros estados e outras coisas. Eu particularmente, a depender da proposta, teve algumas propostas que eu deixei para lá porque tinha mudança de estado que não teria como eu fazer, talvez logisticamente no momento, mas muitas delas eu pagaria o curso inteiro com uma mudança de salário. Olha isso. Caramba, Vini. E teve alguma coisa que eu falei lá no curso gratuito, nas lives, que fez você perceber que realmente era um investimento e não um custo, já que você estava desempregado? Assim, é muito pela questão de como você mudaria sua ótica para a questão de desenvolvimento, de você entender que isso não é uma coisa que assim você faz e tal. Você tá lá, é uma coisa orgânica que vai continuar dando fruto e muda o seu pensamento. Hoje eu tô assim, tanto que eu já vou começar esse cargo, essa nova mudança, mas eu já tô assim, não, beleza, daqui a tanto tempo eu posso fazer, eu vou continuar, já tô pensando nas coisas assim que eu posso adquirir, até como eu vou olhar para esse trabalho de uma forma diferente, assim, o que eu já posso aprender, como eu posso, o que eu vou utilizar isso para continuar o meu crescimento, seja do LinkedIn, seja por outras coisas, assim, muda a visão de como você tem todo esse cunho profissional. É um divisor de águas, né? Tipo, realmente é um
mudança de vida, a gente vive uma carreira, às vezes, sem perceber o valor das histórias, e assim que a gente passa por um processo como o do PRH, que entende isso, nunca mais você vai viver uma carreira desorientada, nunca mais. Você sempre vai estar buscando, tá anotando as histórias, construindo e tal, que é muito do que a gente aprende, né, no PRH, a importância disso. Sim. Que legal. Eu sempre fui uma pessoa muito pessimista com relação, assim, pessoalmente, aquela pessoa assim, muito errada, não, nunca fiz nada, não sei o quê, de você olhar e entender as histórias, escrever, ver, assim, você ganha uma outra visão pessoal, assim, outras pessoas que falavam comigo, nossa, assim, eu nunca vi você falando assim de você, ou raciocínios que eu tinha, algo que você está pensando sobre você, outras pessoas faz muito sentido, é um ótimo raciocínio. Que massa. E vem cá, antes de me conhecer, qual era o seu sentimento com a Gup e os outros sites de vagas? Assim, tem alguns vagas que assim, não é. Hoje eu aprendi que nenhum deles é fake, mas eu ainda tenho problemas alguns com. Vira mais aquela outra coisa, organização, as vagas são estranhas, demoram a responder, ou coisas que, por exemplo, você só pode se inscrever numa vaga se você paga. Mas assim, a Gup era uma coisa assim, eu gostava muito das vagas ali, tem vagas muito boas, mas assim, você ficava, caraca, eu não tô, ou só aquela coisa automática, você só passa e tipo faz aqueles feats culturais e nunca vai, assim. Eu ficava tentando entender como é que você conseguiria avançar com mais facilidade. Eu já tinha passado num processo ou outro, assim, ao longo da minha vida, mas assim, era uma coisa que eu não sabia. O que eu fiz ali que deu o resultado, né? deu o resultado? Caramba. Depois do PRH, teve algum avanço nesse site de vagas? Teve um currículo aprovado em algum site? Sim, eu fiz. Eu cheguei a passar em 4 processos e eu cheguei em fase final. Isso de qual site? Da GUP. 4 processos na Gup? Eu cheguei a avançar em 4. Eu fiz chamada para entrevista em 4 processos dele, eu fiquei em fase final. Caramba, cara, então a Gup funciona. Funciona assim. Que massa. E teve algum outro site de vaga que você passou também? Assim, teve alguns assim que eu consigo ter certeza, porque chegava assim, eu me inscrevia, aí às vezes a pessoa já entrava pelo LinkedIn e não especificava, mas assim, por exemplo, eu sei que eu passei pela Solids, esse que eu vou começar foi pela Solids, eu consegui pelo vagas.com também consegui 2 processos. Muitos do LinkedIn de você fazer direto para eles. Isso é uma coisa que eu vi que é muito boa. Tem muita gente que tem aquela coisa, eu estava vendo aquela coisa fake, não, essas vagas são todas mentiras, elas não, o Tali já foi aprovado, não sei o que, não. Cara, elas funcionam, você presta. Eu já consegui ser chamado por um recrutador 15 minutos depois de eu ter me inscrito. Eita, coisa boa! 15 minutos. 15 Caramba, minutos cara. a pessoa me chamou, a gente conversou, assim, e tipo, 15 minutos depois. Eu tinha até estranhado. Eu fui olhar que era uma outra, eu falei, nossa, aquela ali. Aí, 15 minutos, assim, se você aprende ali e tal, tira esse preconceito da cabeça, assim, as pessoas, eu acho que elas ficam criando bloqueios, assim. Você sabe que ao longo do curso eu era a pessoa que eu não tinha problema de me inscrever. Em 2 meses, eu acho que eu me inscrevi para umas 1.200 vagas. Assim, eu não tinha. Virava aquela coisa, a vaga é antiga, não tem problema, tá um clique. Se for, muda a sua vida toda. Sua casa tá arrumada já, né? Tá lá e tipo assim, não, e vai que não dá certo. Mas, cara, se der certo, você clicou uma coisa que levou 20 segundos e pode mudar a sua vida. Você pode conseguir um emprego. Tá lá. Total. Não vai fazer diferença, não vai afetar a sua vida. São dois. Como eu falo, a gente gasta 2, 3 minutos com tanta coisa boba. Gastar com coisas assim são muito relevantes. Total. Ô, Vini, e isso faz muito sentido, porque eu sempre falo, ó, vamos fazer o passo a passo. Primeiro o autoconhecimento, depois arruma a sua casa, e depois que sua casa estiver arrumada, o processo de atacar, ele é rápido. É 2 minutinhos realmente ali para você se inscrever numa vaga, já tá tudo pronto, e em 15 minutos você pode receber um convite de entrevista, como foi o seu caso. Agora, se sua casa não tivesse arrumada, provavelmente você não teria tido esses resultados, né, que você teve. Sim, porque assim, antes eu já me inscrevia e não, como eu falei, fiquei 2 meses, não estava mandando com ímpeto, até porque isso me deu um ânimo, mas com certeza eu me inscrevi para mais de 200
e só fui chamada para uma. Olha isso. Caramba, cara. E vem cá, seu LinkedIn, então, mudou muito, mesmo você já tendo comprado um curso de LinkedIn antes? Sim, sim, ele mudou, tipo, mudou toda a questão de organização, a parte de você adicionar pessoas, fazer, você entender que aquilo ali ele é uma lógica funcionando direito, ele cria um ecossistema que vai ser benéfico para você, você pode ser benéfico para outros. Então, assim, ele mudou, assim, tanto, era uma coisa que mudou até no sentido de eu utilizar, por mais que eu seja a pessoa que eu não posto, não tenho muita intenção de postar, talvez só se for alguma coisa que eu achar produtiva, não pela aquela questão, o robozinho, preste atenção em você. Não, assim, mas eu entendi o valor, hoje eu gosto, entro todo dia, gosto de ver, até para acompanhar, ver se o pessoal que do nosso grupo postou alguma coisa para interagir com eles, para a nossa comunidade faz bem assim, mas mudou muito, assim, tipo, tanto ele tá mais completo, porque é muita coisa que realmente eu tinha criado na época, porque um gestor meu, sei lá, há uns 5 anos atrás tinha falado, cria, é importante, eu criei, mas eu não entendi, eu só criei como uma rede social qualquer, botei foto, botei o que eu tinha feito faculdade e tal, mas acho que nem tem nem duas experiências profissionais que eu tinha colocado, assim. Caramba, caramba. E vem cá, SSI do LinkedIn, assim que você entrou no PRH, você esqueceu? Como é que foi esse processo para você? Sim, depois que você explicou a lógica por trás, assim, eu admito que eu gostava de entrar para ver. Virar uma coisa assim, cara, deixa eu ir acompanhando para ver essa bobeira, porque tava vendo o resultado do curso e o quanto que isso estava afetando, assim. O pessoal cansa de falar, não, o curso tem que ter 70, top 1%. Eu falei, eu consegui minha primeira entrevista com a nota de SSI 17. A primeira 17, olha isso. 17. A Hoje, prova. hoje meu SSI não deve ser mais de 30 e eu consegui tudo isso. Caramba, cara, caramba. É uma prova, porque tem muita gente que, infelizmente, bota a cultura do medo para vender curso, e aí, quando vê o curso, não é nem 10% do meu conteúdo gratuito. Você concorda que o meu gratuito é melhor do que muito pago aí? Concordo. E, tipo, e muito desses cursos é aquela questão, não, é tudo uma conspiração, não se inscreve, você tira a oportunidade da pessoa, porque além de você estar passando uma coisa que é falha, você está pensando no negócio, tudo virar a mim. E, tipo, você não. Isso perde oportunidade, tira a pessoa, perder a oportunidade. Ela vai ficar lá, ela vai se frustrar, vai achar que o problema é ela, quando muitas vezes Total. não. Mas não pelo motivo de incapacidade. Ela não foi instruída da forma correta. Perfeito. Uma coisa que as pessoas também não são instruídas da forma correta é em relação ao uso do selo do Open to Work. Tem muita gente que tem preconceito, acha que isso vai prejudicar, que ninguém vai ser chamado para entrevista se colocar o selo do Open to Work e tal. Você usou o selo do Open to Work? Usei sim. E o que você achou? Eu achei que eu gostei, muitas pessoas vieram, interagiram, tanto no sentido, poxa, boa sorte, recrutadores entraram em contato comigo depois que eu coloquei, assim, eu particularmente nunca achava isso um problema, assim, eu acho um pouco de conspiração, alguma coisa colocar assim, eu nunca tinha visto problema, eu aprendi a colocar ele hoje de uma forma melhor, principalmente pela questão da casa estando direitinha, você aprende, fica melhor, mas eu achava um pouco disso uma coisa que eu lembro que você falou numa live, para mim fez total sentido, foi uma das coisas assim de link, que se você vai perder uma vaga por causa do Open to Work, talvez seja uma empresa ou seja uma pessoa de uma cultura que não sejam boas. Acho muito ruim a pessoa, é ruim ela estar procurando emprego. Ruim a pessoa tá roubando. Tipo, poxa. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que o selo é um livramento, até isso. Mas não Sim, adianta só botar o selo, né? sim, você tem que estar o selo, botando o selo com tudo direitinho, você vai atrair, vão ter pessoas, as coisas, mas fora isso não tem porquê as pessoas terem medo, assim. É aquela coisa, você incute para nós, você incute coisa para pessoas aceitar uma coisa diferente. São muitas coisas assim, não, ninguém. Você cria toda essa história de uma paranoia, de uma teoria da conspiração, que isso faz com que a pessoa aceite qualquer coisa diferente, por exemplo, um número mágico escondido dentro do LinkedIn. Pois é, pois é. Não, e muitas dessas pessoas que falam aumenta o SSI, não usa o selo do Open to Work, não falam de LinkedIn Recruiter, que é o mais importante.
É o que muda o jogo. Para você Sim. mudar um pouco o jogo, ter o conhecimento de recruiter? Sim, sim, ele é muito legal, interessante, assim, eu gosto das coisas, cara, tem lógica isso que você está mostrando, assim, você vê essa questão do, não existe recrutador, não existe processo seletivo, cara, tem, sei lá, então milhares de funcionários em empresas que eles não servem para nada, e, tipo assim, eles estão lá só tomando café, fofocando da vida, porque, cara, vira uma coisa muito tipo a sociedade secreta que alguém entra com você, É, cara. Não é assim. As pessoas... não E é. eu tenho certeza que tem pessoas que, como você fala, vagas que ainda nem foram abertas. Eu fui um caso, uma vaga que foi aberta, eu fui, só depois que eu já estava avançando no processo que me passaram o link. Assim, mas, cara, tem essas coisas assim. Você tá lá para se inscrever, tá lá para fazer, é tudo um processo normal, assim. Eu nunca gostava Total, cara. dessas coisas, assim, que tinham essa Total. vibe muito, fuja da Matrix. Sim. E testes da GUP, de personalidade e tal, você chegou a fazer dentro do PRH? Sim, sim, fiz todos eles, assim, aproveitou, assim, é bom que esses testes você pode reaproveitar, depois que eu fiz, entendi uma lógica direitinha e tal, melhorou, assim, foram ótimos, eu admito que isso foi muito bom, porque eu detestava fazer esses testes. Essa é a parte mais chata É. desses processos, assim, cara, 60 questões, essas coisas assim, você conseguir entender e você se livrar disso, porque graças a Deus ele fica lá para você poder reaproveitar, é ótimo. E as pessoas não entendem isso, Vini, que eu falo, meu Deus, gente, você prefere que cada empresa tenha um processo seletivo diferente, que você tenha que fazer testes diferentes, ou concentra tudo na GUP, faz um teste uma vez só e depois reaproveita? É muito melhor fazer uma vez Sim, só, feito. Muito melhor. tem, Hoje, assim, essas plataformas que tem, estão lá, assim, eu também particularmente gosto. Por mais que eu me inscrevi muito diretamente pelo LinkedIn, mas eu acho que, por sorte, mesmo assim, as pessoas que mandam direto pelo LinkedIn, acontecia muito isso. Manda pelo LinkedIn, ela mandava, você faz o link do Mindset, que é aquele outro assim que também é muito sim, grande. sim. Ela me mandava, eu já estava salvo, esse foi um outro que eu já fiz, mandava, eu já completava, ela já fiz, eu falei, não, já tinha salvo, a gente pode correr, assim. Que legal, E cara. isso deixava ágil. Que legal. E essa questão do teste do Mindsight, né, é bem legal. Eu já trabalhei com isso, mas muita gente acaba mentindo, acaba sendo Uhum. desleal, respondendo coisas que não faz sentido. Eu sempre É, recomendo, ó, é o seu perfil, responde com o seu uhum. perfil. É. Se vier um não, é melhor do que uma demissão, né? É, assim, o da Mindsight eu acho bem legal. Eu gostei dele. Ele é longo, assim, mas você fazendo assim, depois que você faz com calma, fiz com calma, aproveitei que eu não tava. Às vezes você fica muito na ânsia. Você vai fazer um processo, tem que responder essas coisas assim. Eu aproveitei que eu não. Eu tinha feito um processo, respondia, eu falei, não, acho que eu consigo fazer mais calmo. Eu refiz ele, ficou legal. Aí eu Legal. usei esse para. Você teve que fazer em algum processo seletivo dos vários que você fez, etapa de vídeo currículo, vídeo apresentação, ou não chegou para vocês? Fiz alguns. Foi mesmo? E Uhum. aí o conteúdo do PRH te ajudou? Sim, sim, ensinou a ser conciso. Essa é a questão, assim, eu aprendi muito, assim, muitas coisas que eu fazia em muito tempo. Eu aprendi que eu fazia melhor em menos tempo. Você aprender a explicar melhor e certas coisas eu aprendi a não ser rápido demais. Às vezes eu era 8 ou 80. Sim, eu fazia uma coisa muito. Eu chegava, eu terminava, fazia tão assim, bati, fiz muito rápido, mas não tinha nada ali. Assim, eu estava Uhum. falando praticamente nada. Isso me lembrou que eu tenho que fazer uma vídeo entrevista para É um mesmo? processo. Ô, Vini, e falando de entrevista um pouquinho mais, entrevista de RH, você já tinha um desempenho bom ou não? Melhorou pós-RH? Assim, particularmente, uma das coisas que mais me atraiu é que eu achava que, além do meu currículo não tá, mas eu estava muito mal nas entrevistas. Eu achava que eu não. Eu ficava muito nervoso, ansioso, e eu não sabia me portar, não sabia falar, certas coisas eu me perdia, virava muito aquela coisa do não tá com aquilo assim, tanto que eu fazia muitos processos assim, e até para outros estados para treinar. Vira uma coisa que é exercício. Você vai, você consegue, você desenvolve, você fica mais seguro, você sabe se portar. Isso é uma coisa Total. que os recrutadores veem. Você entende, você está portando, você está confiante, você está sabendo responder uma coisa na ponta da língua, assim.
e pronto para outras coisas que podem vir, você passa uma outra imagem. Então, Com certeza, foi cara. muito importante para minha entrevista, porque era para mim um dos meus pontos mais difíceis. Que legal, que legal. E teve bons resultados, então, depois do PRH. Sim, sim. Melhoraram muito. Que top, cara. Chegou a fazer etapa técnica, tipo case técnico, dinâmica, alguma coisa assim? Eu fiz um teste nessa vaga que eu passei, que é a que eu devo começar, eu fiz um teste de Excel, que depois eu fiz uma apresentação. Dessa que teve, assim. Ela foi uma apresentação boa, a ponto que o teste vai mudar para algumas coisas, assim. Eu expliquei que algumas coisas, sim, se você quer, se esse teste tem que ser aplicado por um fundamento da empresa, tem coisas que não fazem sentido e tal. Esse teste vai até ser mudado depois das dicas que eu dei, assim. Caraca, velho! E uma coisa que a gente fala no PRH é que tem tudo no PRH, né? Até essa parte Sim. técnica de case técnico, entrevista técnica, tem lá, né? No PRH, para quem tiver isso no processo. Nem todo mundo vai usar, mas vai que tem algum processo seletivo que vai ter isso. Vai ter, assim, eu não estava esperando, eu tinha feito, às vezes, uma provinha ou outra de uma coisa muito básica, assim, que eu nem... Às vezes era uma coisa da minha área, uma coisa contábil, uma coisa financeira, que era bem básica. Esse teve o case com a apresentação, aí acabou que foi a apresentação, foi até a minha sorte que eu já tinha assistido as aulas, que ela foi um teste surpresa. A menina da RH me ligou, você tá tranquilo para fazer, as meninas querem conversar, para você fazer uma mini apresentação sobre o teste que você fez, que era um teste referente a coisa de Excel. Aí eu falei, posso. Aí eu não estava esperando, que eu fiquei um pouco nervoso. Aí eu fui, fiz, assim, essa empresa foi um desafio. Eu fiz 7 etapas. Caramba! Foi, assim, foi. Caramba! A Que era última muito, etapa foi uma etapa com o gestor? Com o diretor? foi uma etapa que foi bem legal, que ela foi um gatilho, assim, de coisas que você aprende, assim. Aí eu fui fazer uma entrevista, já tinha passado com todos esses, aí eles queriam que eu fizesse uma etapa com uma consultoria de uma das coisas que, assim, você vai ter... Foi uma coisa que foi assim, a menina da RH falou assim, não, a gente queria conversar porque você vai ter muito contato com o pessoal que faz essas reuniões, a gente queria que você já conversasse com eles. Aí o que eles querem que eu faça, tipo assim, não foi se, foi quando. Quando você for fazer as entrevistas, você for fazer as reuniões e tal. Poxa, aí foi uma empresa consultora de uma área que teria, aí eu fui, conversei com eles, um bate-papo, aí a pessoa que vai ser minha gestora estava na reunião, aí ela foi, Vinícius, beleza, você gostou? Então tá, aí daqui a mais posso te ligar hoje mais tarde? Aí ela me ligou para falar da aprovação. Olha isso! E fazendo a proposta. Que massa, cara. E essa gestora, como é que foi a entrevista com ela? Você lembra? Foi muito legal. Foram com 2 gestoras, foi uma entrevista muito boa. Tanto que teve uma etapa a mais, porque ela falou, Vinícius, a entrevista com você foi tão boa que a gente esqueceu de perguntar algumas coisas. Aí teve uma segunda etapa. E por que você acha que isso aconteceu? Sim, eu não sei se elas foram muitas coisas assim. A gente aprende a fazer umas vezes uma entrevista concisa, algumas coisas mais quando o papo flui, muitas coisas assim que valências que as pessoas às vezes não sabiam que eu tinha, que eu não informava, às vezes acontecia assim, quem fazia tal coisa no setor? Eu falei, não, era eu. Aí começava, discorria como é que eu fazia, como organizava, teve muitas. Foi uma entrevista muito boa no sentido, como é que você lida com isso no seu dia a dia, como faz, eu fui explicando, como eu já estava mais afiado, eu tinha feito várias entrevistas, e essa já era uma que eu já tinha tido uma organização legal, eu já estava conseguindo lidar bem, fazer um fluxo legal, era uma entrevista, ela demorou, acho que foi uma entrevista de uns 50 minutos com as 2 gestoras, a gente conseguiu, falou bem, acabou falando muito sobre o pessoal, assim, que foi legal. É Teve um uma café, conexão. né? Foi uma conexão. Pena que não teve café. A entrevista foi cedo, o pessoal da cozinha não tinha chegado, a gente não fez assim. Mas foi muito bom falamos sobre pessoal, porque é uma empresa do ramo artístico, ela lida com organização de teatros, espetáculos, aí acabou falando muito sobre isso. Aí foi uma entrevista muito boa. Aí depois teve, como eu falei, teve essa que ela falou, não, Vinícius, o papo a gestora falou, o papo estava tão bom, a gente acabou esquecendo de perguntar, se tem como você trocar 15 minutos no Teams para a gente falar sobre mais esse assunto? Claro, não tem problema, a gente agendou. Cara, isso é a comprovação de que você não ficou gravando um script, não ficou gravando um roteiro, contou a sua história e foi lá como se fosse um café de corredor conversar para contar a sua história.
Caramba, Vini, que maravilha, cara. Para quem tinha medo e ansiedade, hein, de entrevista. Eu tinha muito, assim, dependendo da entrevista, eu tinha remedinho, assim, minha esposa é psicóloga, essas coisas a gente tem sempre, assim, eu chegava, vai tomava um remédio, alguma coisa, eu sempre tinha época que eu ia fazer, eu tinha que tomar Caramba, remédio antes de fazer a entrevista. caramba. Hoje em dia você ainda continua tomando remédio? Não tô Só bem, bem. como o módulo 6 já foi o melhor remédio de todos. Sim, sim. Que massa, Vini. Vem cá, eu nem percebi também, a gente foi conversando aqui, a conversa já foi rodando, mas queria te perguntar em relação à comunidade. Eu sempre falei para as pessoas, a comunidade do bem é diferente, faz diferença nessa jornada, para você não tentar sozinho e tal. Você acreditava nisso antes de entrar na comunidade, que seria tão boa assim? Assim, eu já tinha tido uma vibe bem legal, porque nas interações, o povo do chat, assim, uma coisa que eu acho legal, as pessoas que. Acho que é um bem que atrai bem, assim, eu vejo as pessoas, assim, eu tô olhando as pessoas que serão da turma 10, assim, se Deus quiser, elas conseguirem fazer isso. As pessoas são engajadas, elas conversam, como eu criei isso, eu converso no LinkedIn, a pessoa chega, pergunta, fala disso, transformação. Eu já tinha visto as interações assim, e quando a gente conseguiu entrar, foi uma coisa só que se reforçou. Pessoas que se ajudam, tem a visão que todo mundo está ali para se ajudar, cada um vira uma mão a mais que impulsiona as pessoas para cima para conseguir os objetivos. Então, eu particularmente gostei muito. O pessoal até está fazendo reuniões por si próprio para poder agendar, assim, eu acabei não conseguindo participar dessas, mas o pessoal é um pessoal muito engajado, assim, foi Engajados. muito bom. É muito bom isso. Tipo assim, ninguém solta a mão de ninguém. Assim, Uhum. teoricamente, já acabou o prazo de 51 dias, mas é aquilo, né? Pô, o PRH é um ano inteiro, a comunidade vai ficar um ano inteiro. Tem gente que não vai conseguir 51 dias mesmo, e tá tudo bem, porque o que importa é o emprego. Sim. 51 dias é uma homenagem para meu pai. É possível? O Vini conseguiu em 14, né? É super possível. Mas vai do tempo de cada um também, vai da dedicação de cada pessoa, vai da área de cada pessoa. Tem áreas que são um pouco mais difíceis, mas é possível. É Uhum. super possível. Ô, Sim. Vini, para a gente finalizar, então, e até para poder indicar para a galera que está na comunidade do bem do PRH, uma coisa que você acha que foi um grande acerto na sua jornada para ter conseguido emprego tão rápido. Se você pudesse falar assim, cara, foi isso aqui. O que foi essa coisa? Para quem já está no PRH, tá? Eu acho que foi se preparar para as entrevistas, tá aberto, assim, eu vejo que tem muitas pessoas, a gente fala da vaga ideal, eu vejo muita gente que assim, eu me inscrevi para uma, eu me inscrevi para outra, fica assim, é sempre aquela questão, faz a entrevista, mas se abrange, tenta, muitas coisas de entrevista tem aquela questão dos nomes, é o tempo, o cargo tal, para assim, ler a descrição, muitas vezes é um nome que não tem nada a ver, ele tem muita coisa ali, e às vezes, poxa, pode ter metade. Tem metade, você vai fazendo alguma coisa e se abre. Às vezes você acha que uma coisa não vai ter a ver com a entrevista, na descrição da vaga, mas às vezes na entrevista você acha alguma coisa. E se não for, você vai usar a entrevista para treinar. Então, tem muita gente que gosta de se inscrever, tem gente que acha que é um processo chato, cara, se inscreve, tira, tenta se inscrever para 10, 20, entenda que tem gente, como você falou, que tem cargos mais específicos que não são tão fáceis, mas aquela questão, treinar é importante, se desenvolver, gerar confiança, se inscreve para outros estados. Eu me inscrevia para outro país, assim. Eu não conseguia, mas eu cansava de mandar vaga para Portugal, essas coisas assim. Olha só, olha Eu só. escrevi para todos os estados. Eu passei para. Eu sou do Rio de Janeiro, eu passei para processo seletivo chamado Mato Grosso do Sul, Pernambuco, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Caramba, cara. Eu me inscrevi e fui chamado, assim, e é aquela coisa do tipo, não é que e eu via que eu achava isso uma coisa, um ponto muito importante, que o indicador chegava e falava assim, ele ainda achava meu currículo, via que eu era do Rio, e ele entrava para perguntar, não, você realmente viu que a vaga era de São Paulo, a gente gostou muito, mas você viu? Ou ela é de tal lugar? Eu falei, não, eu tô aberta aí, assim, mesmo com o impeditivo do teoricamente olhar, não, essa pessoa se inscreveu sem querer, ou assim, alguma coisa assim, viu que eu era do Rio, e eu consegui para vários desses estados, um até pela GUP, que eu cheguei a avançar bastante, mas como já era para Santa Catarina, não sei o que, eu ia ter que fazer correr, eu acabei deixando para a fase final, aí eu acabei deixando Caramba, cara. em segundo plano. Então você conseguiu quebrar a objeção da localização em vários Sim, processos.
Que massa, Vini. Vou te usar como exemplo para os alunos, viu? Para assistir essa entrevista. Eu acho que, particularmente, eu consegui mais para vagas de outros estados do que para o próprio Rio de Janeiro. Caramba, cara, que legal. E vem cá, um aprendizado, um erro, talvez, se você pudesse voltar atrás, você teria feito diferente e, quem sabe, conseguir um emprego mais rápido. Tem que falar, ter visto que você brincou. Eu não estava usando tantas palavras-chave, eu não usei, porque eu não tinha visto que tinha isso. E a parte de, no começo, dos gatilhos mentais eu não usava, eu tinha pouco isso. E, na verdade, foi uma coisa que foi ao longo do caminho. Por mais que eu tinha dúvida, eu não estava tanto na questão do aprender o processo da entrevista. Algumas entrevistas, assim, eu vi que teve uma semana que eu fiz muita entrevista. Eu fiz, tipo, 8 entrevistas numa semana. O que eu fiquei... A empresa que eu mais queria foi a primeira. Eu fui olhando que, assim, ao longo, da sexta-feira eu estava muito melhor, porque eu tinha lido e relido, entendido, visto o que eu podia melhorar, o que eu não podia, o entendimento do que você tira do recrutador enquanto você está fazendo. Assim, se eu já tivesse me preparado melhor, é claro que a prática da entrevista funciona, mas eu ter lido e entendido melhor, talvez aquela primeira, que era mais importante, eu já estaria melhor preparado. Assim, Total, com certeza eu não estaria tão bem quanto a última, porque eu tive toda a experiência delas, mas essa foi muito crucial. Ficou muito... Essa parte de ter estudado mais, ter entendido melhor certas coisas, não só para automatizar, mas entender, eu teria desenvolvido melhor. E aí vem uma importância, agora falando para quem não é do PRH, que eu sempre falo, o melhor momento para você entrar no PRH é o quanto antes, porque você não sabe quando que vai vir uma oportunidade boa para você. Então, quanto antes você puder estiver estudando, treinando com vagas que talvez não sejam ideais, melhor, porque quando chegar a vaga ideal, você já vai estar bem treinado. Então, bem preparado. Tem muita gente que fala, Rick, eu não vou entrar nessa turma não, vou entrar na próxima. Eu falo, rapaz, é melhor você entrar o quanto antes. Se conseguir emprego para você é uma prioridade, prioriza isso. Tudo bem se você não conseguir em 51 dias, que é só uma homenagem para meu pai. Mas o quanto antes você treinar, melhor para você. Você vai acelerar o seu processo. Você concorda? Concordo, assim, você aprende a como você agiliza, como você faz, você se torna. Eu ainda tô, como eu falei, já estou empregado, estou fazendo, mas eu ainda estou com alguns processos, tantos que já estavam correndo, mas na sexta-feira de carnaval, um processo apareceu para mim, assim, eu consegui fazer. Eu fiz o primeiro contato, na verdade, eu me inscrevi na quinta, consegui já a entrevista para sexta, e eu já consegui, ao longo do carnaval, tentando fazer alguma coisa, eu já tenho entrevista com o gestor na sexta, agora. Eu consegui fazer esse processo para uma semana, contando que teve um carnaval no meio disso. Então, poderia ter conseguido fazer até até antes. Caramba, Vini. E vem cá, como é que você se sente hoje como um dedicado especialista? Nosso dedicado número 115. Gosto de múltiplos de 5. Me sinto confiante, me sinto bem. Assim, o processo, às vezes, assim, ele é ruim quando a gente perde um emprego, alguma coisa, a gente se sente incapaz, a gente se sente frustrado, a gente se sente, muitas vezes, diminuído, independente de ter sido uma coisa que foi não culpa nossa. Ele é um processo muito difícil, ele é dolorido. Assim, principalmente se você é uma pessoa com uma baixa autoestima, você é uma coisa assim, ele é muito ruim. Muitas vezes eu fiquei duvidando da minha capacidade, mesmo em coisas que eu tinha certeza que eu era muito bom. E você olhar, entender, e quando você faz esse processo, você começa a se frustrar, você é chamado, o que tem errado comigo? Você percebe que muitas vezes ele não está errado com você, está como você foi instruído a fazer ou aprendeu a fazer. O problema está no processo, está em toda a história antes, que você foi, ao longo da sua carreira, não aprender a fazer as coisas da forma como você devia. Sim. E hoje eu me sinto muito melhor, entendo as coisas que eu sou bom. Hoje eu consigo ver muito mais logicamente o que eu tenho que melhorar e como eu posso fazer isso da forma mais rápida, sem me comunicar melhor, sem me impor melhor, sem fazer isso, entender, assim, e já ter aquela visão de não estar parado. Eu estou fazendo isso, mas eu já tenho a intenção do que eu vou me desenvolver, que curso que eu tenho que fazer, olhar assim, tanto que eu entendo hoje a minha carreira e vejo as coisas que eu tenho que mudar e tal, e me desenvolver, assim, hoje eu me sinto muito mais seguro. Eu tô, assim, massa, cara. Consigo passar uma segurança muito boa para mim, para minha muito família. Bom, cara. Que top. Muito, 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 muito bom, velho. Para finalizar, um conselho que você daria para quem está desempregado? Gente, que está desempregado. Não é você, não seja.
se dedica, você tem capacidade, principalmente se você está no curso do PRH, você é uma pessoa que está dedicada, aqui tem muito conteúdo, então se você está se esforçando, você está aqui, tipo, pensa com carinho, lê as coisas, participa das lives, que você vai conseguir ter mais um pouco da interação humana é muito importante nesse momento, você entender, você conversar, você ver aquilo ali, não é uma coisa robótica que está num chat que não vão te responder, que não vão, mas se dedica. E se você vê, pensa com carinho e vê que pode ser uma oportunidade que pode fazer muita diferença para você. Total, Vini. Muito bom. Eu acho que você vai liberar. Eu sempre pergunto isso, mas topa. Tudo bem se a gente compartilhar o seu LinkedIn com a galera? Se alguém Claro, quer conectar com você. pode sim. Boa. Aí, diz aí o final da URL do seu LinkedIn. O meu é Vinícius Schiavon. O meu nome e Tudo sobrenome tudo junto, né? junto. Uhum. Perfeito. Show de bola. Vou pedir para minha editora colocar aqui então. Vini, muito, muito, muito obrigado pela sua Eu que história. agradeço pela oportunidade. Obrigado pela sua dedicação. Cara, eu acho que minha editora vai ficar feliz aqui, porque você foi um dedicado especialista que passou por todas as etapas do processo. Teste comportamental, teste de mindset, teste técnico, entrevista com RH, entrevista com o gestor. A editora vai ficar maluca aqui, tipo, meu Deus, Rick, vários cortes que vai dar para poder utilizar. Então, cara, obrigado mesmo. Dedicado especialista 6 vezes, primeira proposta em 14 dias e tava sem dinheiro. Cara, isso é uma história para inspirar muita gente. É uma história para inspirar e parabéns pelo seu sucesso, cara. Você sempre foi Muito muito obrigado. dedicado. Muito Muito obrigado. dedicado. Muito, muito mesmo. Tava falando com a Gil. Nem saiu a entrevista dela ainda, mas vai sair. Acho que você lembra da Gil, da turma. Sim, Ela sim. falou, da galera que tá no PRH, tá se dedicando e tal, quem que você acha que vai ser o próximo dedicado especialista? Eu falei, rapaz, acho que é o Vini. Só espera aí um pouquinho, mas vai ser o Vini. Daqui a um pouquinho ele vai estar aí já dando depoimento, depois o Renatão, depois vai chegar um bocado de gente que também tá se dedicando. É Sim, fruto sim. da dedicação de vocês, né? Uhum. Então, obrigado, cara. De Eu verdade, que viu? agradeço. Valeu, cara. E eu tenho que ir porque daqui a pouco tem um live. Então você já sabe aí também. Eu vou para lá, daqui a pouco tô indo para lá. Boa, Vini. Um abraço, viu, cara? Tá Tchau, bom, tchau. valeu, cara. Tchau, tchau. Se você chegou até o final desse vídeo, é porque você está se dedicando e é uma prioridade para você conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então faz o seguinte, vai aqui na descrição e no meu comentário fixado também, para você se inscrever e participar do próximo curso gratuito do Emprego 51 Dias. Lá a gente vai dar vários presentes, materiais, análise de LinkedIn, vai ter muita coisa para que você possa entender exatamente como melhorar sua GUP, melhorar o seu LinkedIn, como passar nas entrevistas e conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então, vai aqui embaixo e já se inscreva no nosso próximo evento.